Meus amados irmãos e visitantes, abramos nossas Bíblias no livro da Gênesis, no capítulo 41. Livro da Gênesis, no capítulo 41. Como falamos aos irmãos, há uns 15 dias atrás, pregamos um sermão sobre a vida de José, o primeiro, no capítulo 39. Teremos esse com a graça de Deus aqui no 41. Se Deus quiser, daqui mais uma semana ou duas, no capítulo 45, fechando assim 3 sermões falando um pouco sobre a vida de José, sobre o plano de Deus, sobre o plano de redenção de Deus, através dos patriarcas. Vimos há uns meses atrás sobre Jacó, agora estamos vendo sobre José, vendo a ação de Deus desde o começo, para realizar o seu plano de redenção na terra. Então não vamos ler o capítulo todo, vamos ler alguns trechos e eu quero que você acompanhe comigo a leitura que vai do versículo 1 até o 16 e depois do 25 ao 44. Embora vamos realmente ver todo o capítulo, mas a leitura será desses 2 trechos. Primeiro do versículo 1 ao 16, depois do 25 ao 44. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. A partir do 25 até o 44. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Então será lembrada a abundância, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra.
e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que eu te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão, e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Vamos orar uma vez mais. Deus bendito, Deus gracioso, mais uma vez estamos diante da tua palavra, Senhor. Tua palavra que é a verdade, tua palavra que nos edifica, a palavra que o Senhor escolheu para ser o meio de salvação, para que através dela venha a fé, o convencimento pelo Espírito Santo, e então a obra de Cristo seja aplicada no coração. Senhor, nós sabemos que o teu Espírito Santo continua a aplicar esta obra na santificação, e é o que nós precisamos nesse instante, Senhor, ser edificados pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos aplique ao coração a tua palavra, Senhor. Vem nos edificar, Senhor, vem nos humilhar, Senhor, vem nos trazer a esperança que só vem de ti, da tua palavra, Senhor. Vem nos abrir os olhos, vem nos abrir os ouvidos, vem nos fazer atentar para a verdadeira vida que o Senhor deu para nós. Te pedimos assim, certo da tua graça e do teu favor, em nome do Senhor Jesus. Amém. O livro de Gênesis, ele registra Deus como criador de todas as coisas, que é aquele que começou a traçar a história da humanidade até chegar a Israel como povo especial, a ser estabelecido e se estruturar como esse povo especial, através de quem Deus daria revelação especial. Nós sabemos que o povo de Israel recebeu a lei. Eles receberam o que eles chamam de a Torá, que são os 5 primeiros livros da Escritura: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois receberam até Malaquias, que eles chamam de Taná, que é todo o Velho Testamento. E a partir da promessa que ele fez a Abraão, o Senhor começou por etapas a estabelecer o seu plano de redenção na terra. O livro de Gênesis também mostra no início a rebelião do homem contra Deus. O homem quis tomar o lugar de Deus. Talvez o que brilhou mais aos olhos de Eva e de Adão na tentação da serpente foi: sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Mas em meio a isso, quando o pecado entrou por conta de Adão e Eva, o Senhor também viu a promessa da semente da mulher, do descendente dela, que esmagaria a cabeça da serpente, que destruiria esse plano de Satanás de querer destruir a humanidade e a criação de Deus. Então essa bênção foi prometida, digamos assim, ao primeiro patriarca, digamos assim, que foi Abraão, o primeiro patriarca do povo de Israel, o primeiro israelita, o primeiro judeu. Ele recebeu aquela grande promessa: olha, eu vou fazer de ti uma grande nação. Se puderes contar as estrelas do céu, os grãos de areia do mar, você vai poder então contar a tua descendência. E através dessa descendência, o Senhor prometeu enviar essa semente da mulher. Porque a linhagem de Abraão tem tudo a ver com essa semente da mulher que fora prometida ali em Gênesis 3. José descendia de Abraão. Ele foi usado pelo Senhor numa dessas etapas do plano de redenção aqui na terra que o Senhor estava executando. Assim como Jacó, José também teve alguns sonhos intrigantes. Mas algo que precisamos notar e sempre lembrar
é que José era diferente dos seus irmãos. Ele tem um caráter diferente dos seus irmãos. Não porque ele fosse simplesmente talvez o melhor, mas porque Deus o fez assim. Deus escolheu José para ser uma peça especial e importante dentro do seu plano de redenção para o seu povo. E José teve esses sonhos, e num desses sonhos ele via a sua família se prostrando diante dele. E em termos de sonho naquela época, quando alguém tinha um sonho que se prostravam diante dele, era comum naquela região do Oriente Próximo se pensar que era um prenúncio de autoridade. Alguém que sonhava assim, que no futuro ele receberia autoridade dada por Deus, ou dependendo da religião que fosse, pelos deuses. Isso aconteceu com José. E nós vimos que José, ele era odiado pelos seus irmãos. Ele era um tipo de delator. Seus irmãos agiam mal, inclusive alguns tinham um mau caráter mesmo, como Simeão e Levi, que intentaram contra aquele povo. Toda uma cidade, Siquém, porque o príncipe de Siquém havia abusado da sua irmã, Diná, e aí eles intentaram esse plano e acabaram, destruíram os homens daquela cidade. Os irmãos de José, alguns eram bem perversos, e quando o pegaram, quando José foi lá, mandado do seu pai, pensaram até em matá-lo. Mas Rúben toma a frente, não faz isso. Então, quando Rúben sai, Judá, junto com os outros, o vende para uma caravana de ismaelitas. E esses, por sua vez, o vendem ao Egito. E ele chega lá, aí para a casa de Potifar, como nós sabemos, que era comandante da guarda de Faraó. José começa a se destacar. Potifar, vendo isso, e conhecemos bem a narrativa, Gênesis 39, Potifar viu que o Senhor era com ele. E o Senhor, então, fez com que Potifar percebesse isso, e Potifar, por sua vez, então, coloca José, o eleva a seu administrador pessoal. Aquele que tinha autoridade e administrava todas as coisas que pertenciam a ele, fosse em casa, inclusive no campo. A única coisa que ele não tinha direito era a mulher. Mas falando da mulher de Potifar, essa pôs os olhos nele. Como vimos no sermão passado, José era formoso à vista, de boa aparência. Como dizemos, ele era bonitão, era um cara muito bonito. E a mulher de Potifar, claro, colocou os olhos nele. Ela o cobiçou, tentou seduzi-lo de todas as maneiras possíveis e não conseguiu. E como eu falei para vocês, uma mulher rejeitada saia da frente. Essa mulher amou um plano para acabar com José. Não foi simplesmente para que ele fosse preso, mas para que ele fosse morto. Mas como vemos no texto, que de certa forma, como vemos no hebraico, eu falei para você no sermão passado, sugere que Potifar tinha a ideia de quem era a sua mulher. Ele sabia com quem estava casado. Estava vendo o procedimento de José e não intentou contra ele como ela queria. Mas ele o manda para a prisão, sim. Mas para a casa do comandante, ou melhor dizendo, para a casa real, ou para a prisão real, onde ficavam ali os presos do rei. Era uma prisão diferenciada. E lá, José, mais uma vez, é guardado e preservado por Deus, e é dessa vez notado pelo carcereiro, que simplesmente confia todos os presos a José. Você pode ver isso depois com mais calma no capítulo 40. José, mais uma vez, é preservado por Deus, mesmo na prisão. E na prisão, ele conhece dois presos, dois oficiais de Faraó, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe. Esses, por sua vez, também sonham. E José, como conhecia provavelmente todos os presos, passava todos os dias e falava com eles, via suas necessidades. José então vê que os dois estavam perturbados e pergunta a eles qual era o problema. E os dois dizem: sonhamos. Cada um teve um sonho assim. Então o copeiro foi o primeiro a contar. E José diz: olha, esse sonho aqui quer dizer que você vai ser restituído de volta ao seu cargo. O faraó vai tirar você daqui e vai colocar você de volta lá para servir o cálice na mão dele. O padeiro ouviu a interpretação, gostou e disse: eu acho que o meu deve ter alguma coisa boa. Vem cá, fala agora do meu. Talvez aqui, só para a gente tentar contextualizar, você talvez veja alguém na rua ou em algum lugar, aí alguém pede para ler a mão, aí a pessoa lê a linha da vida aqui e diz que você vai ter isso, aquilo outro, que não sei o que, coisa boa. Aí o outro lado vê: sim, agora lê a minha. Foi mais ou menos isso que aconteceu ali com o padeiro e com o copeiro.
O padeiro ouviu a interpretação do sonho do copeiro e disse: oxe, é agora. Ele vai dizer como eu, e é coisa boa também. Mas não foi como ele pensou. Quando o padeiro diz o sonho, José: olha, daqui a 3 dias você vai ser levado e você vai ser enforcado. Você vai ser decapitado. O faraó não vai te perdoar, não vai te colocar de volta no teu cargo como vai fazer com o copeiro. 3 dias depois, o copeiro volta para o seu cargo e o padeiro é enforcado. Mas José faz um pedido ao copeiro. Diz: olha, faz o seguinte, quando estiveres lá com o faraó, lembra-te de mim. Fale em meu favor, porque eu estou aqui injustamente. Eu não fiz aquilo de que me acusaram, eu sou inocente. Fale com ele sobre mim, intervenha ao meu favor. E o copeiro: claro, acho que é isso, deixe comigo. Digamos assim, né? Ele pode ter dito isso: deixe comigo, está tudo certo. Oxi, conta comigo, rapaz. Mas vimos aqui o texto. Olhe comigo aí o capítulo 41. Entrando já na exposição do texto. Após 2 anos completos, esse foi o tempo de esquecimento do copeiro em relação a José. 2 anos. Então o faraó tem esse sonho. 2 sonhos, fica perturbado. No primeiro ele vê 7 vacas formosas, bonitas, gordas, e depois vê 7 feias à vista e magras. No segundo, vê espigas cheias e boas e 7 mirradas. Ele acorda de manhã com o espírito perturbado, chama todos os magos e sábios do Egito, mas nenhum deles foi capaz de interpretar. Algo semelhante acontece com Daniel lá na Babilônia. O imperador tem um sonho, acorda perturbado, ninguém consegue interpretar, mas aí Daniel é colocado por Deus ali também. Os sonhos naquela região e naquela época eram extremamente valorizados. Quando eu falo dessa região, estou falando do Antigo Oriente Próximo. Porque era um meio de predizer o futuro. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 20, no versículo 3, você vai ver isso ali com Jacó. Entretanto, somente Deus verdadeiramente poderia interpretar os sonhos. E era o que ele fazia através de homens escolhidos por ele, tais como José, e na Babilônia, Daniel. Este fato dos sonhos, mesmo naquela época, mesmo sem as pessoas terem a revelação, a palavra de Deus como nós temos, isso realça o controle e o governo absoluto do Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre as coisas mais secretas do interior do homem. Aquilo que se passa em seus corações e mentes, até quando estão dormindo e não têm controle algum sobre o que está acontecendo em suas mentes. O intérprete dos sonhos, por sua vez, como porta-voz de Deus, ele falava aquilo que ele determinou fazer, quer fosse para a vida ou para a morte, para a bênção ou para a maldição. Ele revelava o que Deus faria no futuro, aquilo que a sua vontade soberana realizaria. No versículo 9, eu quero que você vá comigo para lá. Você vai perceber que o copeiro, quando fala ao faraó, ele se refere ali às suas ofensas. Me lembro bem das minhas ofensas cometidas contra o faraó. Mas aqui também se inclui a ofensa. E ele percebeu naquele momento que ele cometeu também contra José. Porque, embora o texto não diga que ele confirmou que falaria com o faraó, mas dá-nos a entender que ele, sim, olha, sem dúvida alguma, deve ter dito que falaria ao faraó. Mas não o fez. E aqui nós percebemos uma coisa. Eu quero que você vá comigo agora para o capítulo 40, veja os versículos 14 e 15, só para conferirmos o pedido de José ao copeiro. 40 ou 14. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nesta masmorra. No versículo 9 nós vemos isso. Reconheço aqui, lembro das minhas ofensas, o que ele havia feito contra o faraó, mas também muito provavelmente, se inclui aqui a ofensa que ele também cometeu contra José, se esquecendo dele por esses 2 anos. E aqui nós percebemos uma coisa: mesmo apesar das falhas e pecados dos homens, Deus age no tempo determinado por ele. Mesmo apesar das falhas e pecados dos homens, Deus age no tempo determinado por ele. E aqui eu quero de antemão dizer uma coisa para você, inclusive para mim também, para todos nós. Não importa qual seja a situação ou as situações pelas quais estamos passando, Deus agirá favoravelmente de acordo com a sua vontade
no tempo determinado por Ele. Nós não podemos apressar absolutamente nada. Mas o nosso Deus é fiel e Ele age no tempo certo, de acordo com o seu plano redentor para o mundo. Que também engloba as micro-histórias, que são a história da minha vida, a história da tua vida. Os planos que Ele tem para mim como pessoa e para você também. Todos incluídos dentro desse macro plano de redenção que Ele vem exercendo desde o Éden até os dias de hoje, para o louvor da sua glória. O copeiro contou a José, o copeiro contou ao faraó como José interpretou os sonhos dele, e também o do padeiro, e como tudo aconteceu fielmente de acordo com a interpretação de José. Isso preparou o coração de Faraó e dos seus oficiais para aceitar a interpretação que José, daqui a alguns instantes, faria diante deles. Vá comigo agora, vamos ver dos versículos 14 ao 24. Então o faraó, após ouvir esse relato do copeiro, manda chamar imediatamente José à sua presença. Aqui no original, literalmente, José foi arrastado. Porque eles chegaram na prisão, deve ter aberto a porta. José, quando perguntou alguma coisa, já foi pego. Vem, porque o faraó não pode esperar. É o imperador, é o rei, é o Deus Sol, ele não pode esperar. Arrastaram José para colocar diante do faraó. É claro, vamos ver no decorrer do texto, que José foi barbeado, deve ter tomado banho, para tirar todo aquele cheiro daquele ambiente da prisão, para chegar apresentável diante do faraó. Então, quando ele chega lá, o faraó diz que teve um sonho que ninguém pôde interpretar, e que ele ouviu falar que José poderia interpretá-lo. E vamos ver aqui no versículo 16, que José fala algo importantíssimo. Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável ao faraó. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus traria paz e bem-estar ao coração de faraó, dando a interpretação do sonho. Foi o que houve com o copeiro. O copeiro sentiu paz depois que ouviu a interpretação que seria restituído ao seu cargo. Provavelmente não foi o que houve com o padeiro, porque ele ouviu que seria morto. E aí deve ter ficado mais perturbado ainda. Mas aqui, José poderia ter se orgulhado, mas ele não fez isso. Ele poderia ter pensado que o Senhor havia se esquecido dele, deixando-o apodrecer na prisão por mais 2 anos. Mas eu quero que você observe comigo agora alguns versículos. Primeiro, eu quero que você vá comigo no capítulo 40. Veja o 8º versículo. Capítulo 40, volta uma página aí, quando eles responderam, o padeiro e o copeiro: tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. E aqui, quando o faraó diz para ele isso, ele diz: olha, não está isso em mim, mas Deus. Sim, Ele é quem interpreta, Ele é quem pode dar uma resposta favorável ao faraó. Então José atribuiu todo o mérito ao Senhor. Os dons são de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Tiago coloca isso na sua epístola, no 1º capítulo, versículo 17. Daniel, por sua vez, quando na Babilônia foi levado à presença de Nabucodonosor, que pediu algo que ninguém poderia fazer. Eu não quero somente interpretação, eu quero que vocês são magos e sábios, vocês vão me dizer qual foi o sonho e dar interpretação. E os magos e sábios responderam: ah, Senhor, isso que tu pedes é impossível. Mas o Senhor deu isso a Daniel. O Senhor deu isso a Daniel. Os dons são dele. As habilidades, capacidades, tudo pertence ao Senhor. Eu e você não temos mérito nenhum, porque temos dons e habilidades, tudo vem do Senhor. E quando as pessoas notarem aquilo que fazemos e tecerem elogios, você pode até dizer: obrigado, mas é graças a Deus. É de Deus. Ele é a fonte e toda a glória é dele. José ensina isso para nós aqui. Então o faraó vai e conta a José o sonho. Eu quero que você vá comigo agora, dos versículos 25 ao 36. José diz que o sonho é um só, afirmando que Deus havia revelado ao egípcio o que estava para fazer. Eu quero que você veja comigo aí em sequência, versículos 25, 28, depois o 32. 25. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. 28. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. A Faraó o que ele há de fazer. 32. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. José atribuiu tudo a Deus,
porque todas as coisas pertencem a Deus. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E a mais ninguém. Então, as figuras significavam alimento. As vacas e espigas bonitas e cheias representavam 7 anos de grande abundância. De cereal, de trigo, de tudo que fosse ali necessário para a subsistência, para a sobrevivência. E, é claro, as 7 espigas feias e também as 7 vacas magras seriam 7 anos de fome, de grande fome. José era um intérprete inspirado. Ele não era um mago ou um sábio. Embora houvesse sabedoria da parte de Deus nele, José era um intérprete inspirado por Deus, escolhido por Deus. Uma peça importante nos planos de redenção, naquela fase, naquele momento. Então, após dar a interpretação ao faraó, José lhe dá conselhos quanto ao procedimento dele diante daquela situação. Ele instrui faraó como autoridade colocada por Deus sobre o Egito, a escolher um homem ajuizado e sábio para administrar a terra do Egito, fazendo provisões para que a terra não perecesse de fome. José estava falando sobre um homem com discernimento, que tivesse capacidade de agir em meio a uma grande crise, que tivesse percepção para agir adequadamente. Nós sabemos muito bem que quando se instalam crises, pessoas que são sensíveis demais, que não conseguem se controlar, que não têm domínio, às vezes, sobre os seus atos e palavras, não serão colocadas para liderar, para tentar uma solução, na busca de uma solução. Se faz necessário pessoas que busquem ter os pés no chão, que procurem ter a cabeça no lugar e vão então atrás de soluções. José está sugerindo aqui um homem que seja dessa maneira, que seja sábio, que tenha discernimento para agir de maneira adequada àquela situação que estava para chegar. Dos versículos 37 a 45. Faraó recebeu como palavra de Deus o que José havia dado como interpretação, e ele seguiu o seu conselho. O que José talvez não esperasse é que Faraó escolheria para ser esse homem. Percebemos 2 coisas aqui. A primeira, José atribuiu tudo a Deus. E segundo, José não se autopromoveu. O Senhor honrou José e fez com que Faraó notasse a mesma coisa que Potifar e o carcereiro perceberam, que Deus era com José. O que é que ele diz aqui no versículo 38, na parte final? Acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? O Senhor manifestava o seu Espírito em homens eleitos do seu povo. No Antigo Testamento, você vai perceber que o Espírito Santo era derramado, ou era colocado sobre homens que tinham um ministério específico. Sobre os reis, sobre os profetas, sobre alguns que interpretavam sonhos, como Daniel, que também era profeta, sobre o rei para reinar. Mas o Espírito Santo não havia sido derramado ainda sobre todo o povo, mas vinha sobre algumas pessoas específicas para um exercício, um ministério específico que Deus dava a eles. Então, por exemplo, na construção do tabernáculo, para obras, inclusive feitas à mão, para os utensílios, o Senhor enche do Espírito Santo a Bezalel. Você vai ver isso em Êxodo, no capítulo 31, depois no capítulo 35. Depois também profetas, com profecias. Você vai ver ali em Números, no capítulo 11, quando aqueles anciãos são colocados ali por Deus para ajudarem José na administração, na liderança do povo de Deus. Depois também, Miqueias, no próprio livro de Miqueias, no 3º capítulo, 8º versículo, também homens que eram dotados com liderança militar. O Senhor enviou o seu Espírito para alguns daqueles homens, só para citar 2. No livro de Juízes, no 6º capítulo, temos Gideão. Nos capítulos 13 e 14 temos Sansão. Toda aquela força que Sansão tinha era o Espírito de Deus sobre ele. E também liderança com sabedoria e discernimento. Ali dirigido e anunciando, apontando para Cristo em Isaías, no capítulo 11, versículos 1 ao 3, do tronco de Jessé, aquele que reinará, que vai liderar, com sabedoria. Não havia no Egito alguém tão qualificado por Deus para esse trabalho quanto José. Homem com habilidade de interpretar sonhos e de planejar cursos de ação para a preservação das provisões que uma nação precisa para sobreviver. O
Senhor coloca diante do faraó, diante do faraó no momento certo, na hora exata, para tirá-lo da sua humilhação, para exaltá-lo e começar a concretizar os sonhos que ele havia tido quando era um adolescente. E você vai poder ler isso no capítulo 37. José foi elevado por Deus à posição de administrador de todo o Egito, com um ato público e oficial, realizado pelo próprio faraó. Você vai ver isso nos versículos 40 a 44, quando ele o faz subir no segundo carro, faz todo aquele cortejo com ele, coloca sobre eles o anel de sinete, coloca joias, o colar de ouro, e diz, olha, prostrai-vos, curvai-vos diante dele. Foi uma cerimônia solene feita ali pelo faraó, para colocar José, para elevar José ao segundo no comando do Egito, aquele que comandava ao lado do próprio faraó. Somente o faraó, quando estivesse no trono, seria maior do que ele. O Senhor tirou José da prisão real e o pôs como autoridade no palácio, ao lado de faraó. A posição de José, só para nós termos uma ideia, era equivalente à de um vizir. Naquela região, um vizir é um tipo de primeiro-ministro. O soberano egípcio fez dele o oficial executivo mais elevado abaixo dele. Somente o faraó era maior do que ele quando estivesse no trono. Versículos 43 e 44. A investidura de José, ministrada ali pelo faraó, como vemos ali, constituiu a transferência do anel de sinete, vestindo-o de linho fino, pondo-lhe uma cadeia de ouro ao pescoço e fazendo-o montar numa carruagem com pompa e cerimônia. O anel de sinete, ou o anel selo, ele refletia o título Egito, que era o portador do selo real. Isso deu a José a autoridade para validar documentos em nome do faraó, em nome do rei. Quero que você veja comigo aqui agora no versículo 45. Acontece uma coisa interessante aqui com José. Ele recebeu um novo nome, Zafenate Paneia. Isso significa que Deus fala e vive. Esse nome simbolizava a sua nova identidade e validava a autoridade superior que ele recebeu de Faraó. Quer dizer, somente o Faraó tinha poder para convocar José para alguma reunião ou para falar com ele. O papel de José foi semelhante ao de Daniel na Babilônia, porque ele também foi elevado. Daniel era o líder dos sátrapas lá na Babilônia. Veja comigo agora aqui dos versículos 46 ao 57. Deus também lhe deu uma família e êxito na missão de administrar as terras do Egito. A sua esposa Azenate, cujo nome significa ela pertence a Deus Anate, e 2 filhos. O primeiro, Manassés, que quer dizer Deus me fez esquecer. Esquecer do quê? Esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Tenta imaginar o seguinte: José fora vendido com 17 anos. Aos 30 anos ele agora foi elevado, foi colocado diante do faraó e elevado à autoridade. 17 para 30. Quantos anos? Distante da família. Ele diz: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Era como se ele estivesse: Deus está me fortalecendo. Deus está me revigorando as forças e o ânimo para viver. O segundo filho, Efraim, significa Deus me fez frutífero. Deus me fez frutífero na terra da minha aflição. O termo frutífero aponta para a prosperidade abundante e reflete também o presente e pode apontar para o futuro. Pode ser uma construção, uma perspectiva de futuro. Me fará frutífero. Quando ele diz Efraim, ele está aqui enfatizando a constância de Deus, da bênção de Deus na vida dos seus servos. Esse nome considera as bênçãos divinas constantes na vida do seu povo. Vejam que José, mesmo vivendo numa terra pagã, num povo que era idólatra, José não se esquece de Deus. E ele coloca os nomes dos seus filhos. E que nomes são esses? São nomes que reconhecem a Deus, que louvam a Deus, que exaltam a Deus. Aos 30 anos ele foi apresentado ao faraó. Durante os 7 anos de grande abundância,
Ele ajuntou mantimento e provisão a perder de vista. Ele foi sábio, ele foi prudente, diligente. E ao começarem os 7 anos de fome, a terra do Egito começou a clamar a Faraó por pão. E o que é que Faraó dizia? Olha, vá a José, ele vai dizer a vocês o que fazer. Então, no versículo 55, não somente o Egito, mas todas as terras vizinhas vinham ao homem que Deus pôs como instrumento para salvar a terra e preservar o seu povo. Essa preservação fazia parte do plano redentor de Deus para trazer sua bênção de salvação a todos os povos, línguas e nações da terra. Mais uma vez precisamos entender que essa narrativa bíblica aponta para a soberania, fidelidade e providência de Deus no cumprimento de sua promessa feita a Abraão, que ele prometeu em Gênesis no capítulo 12, depois no capítulo 17 e outra vez no capítulo 22. Deus é a pessoa central dessa história e não José. Deus é a pessoa central dessa história e não José. O Senhor deu a José a capacidade de interpretar sonhos, deu sabedoria sobrenatural, também deu governo e discernimento. Ele afirma que Deus decidiu o curso da história e ele o fará. Foi isso que ele disse a Faraó quando interpretou os sonhos. Olha, isso é coisa de Deus. Foi Deus que anunciou a você o que há de fazer. E ele se apressa em fazer. José deu glória a Deus, rejeitando a vanglória em relação às interpretações. E deu aos seus filhos nomes que louvam a Deus por suas bênçãos dadas a ele, ali no Egito, na terra da sua aflição. Como um tipo de Cristo, que José o era, José prefigurou algumas das coisas pelas quais o Senhor Jesus passaria em seu período aqui na terra. Ele foi rejeitado pelos irmãos e recebido por estranhos. José foi recebido assim, rejeitado pelos irmãos e recebido por estranhos. Cristo também foi rejeitado pelos que eram seus e foi recebido por estranhos. José foi preso e condenado injustamente sem ter culpa. Na segunda carta aos Coríntios, 5º capítulo, versículo 21, e em 1 de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, nós vemos que o justo sofreu pelos injustos. Deus Pai lançou sobre ele a sua ira. Ele padeceu. Cristo padeceu pelos pecadores. Terceira semelhança. José foi humilhado indo à prisão, mas foi elevado à destra de Faraó com autoridade para governar sobre toda a terra do Egito. Isso também, ele foi humilhado, ele foi crucificado e morto, mas foi exaltado, sendo ressuscitado por Deus o Pai, dentre os mortos, e elevado à destra da majestade nas alturas, de onde ele reina e governa todas as coisas nesse universo. José recebeu um nome divino, pelo menos para aquele povo, um nome que reflete uma divindade. Deus fala e vive, Zafenat Paneia, e todos se curvavam diante dele. Cristo também recebeu o nome que é sobre todo nome, Jesus. E a ele todo joelho se dobrará e toda língua o confessará que somente ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Somente ele, mais ninguém. Eu quero trazer aqui aplicações deste texto. É um texto riquíssimo. Sem dúvida alguma poderíamos tirar outras coisas, mas eu quero trazer aqui algumas aplicações para nós. Primeira, o Senhor foi fiel às suas promessas. José foi elevado a governador do Egito para salvar essa nação e as outras ao redor. Também para preparar a chegada de Jacó e sua família. Ali, a família de Jacó se transformaria num povo, num grande povo. Se tornaria uma nação poderosa. A partir desta nação, o Senhor levaria ao mundo a sua bênção de salvação em seu Filho Jesus Cristo. Porque o nosso Deus é fiel a cada uma das suas promessas. Ele não falha em nenhum momento, em nenhuma delas. Segundo, ele deu sonhos a Jacó, a José, ao padeiro-chefe, ao copeiro-chefe e ao faraó, para revelar o que faria na terra, movendo as peças para cumprir os seus propósitos eternos. Mas a maior revelação de Deus aos homens, em relação ao seu plano, seria o seu próprio Filho Jesus Cristo. Na carta aos Hebreus ele coloca isso. Havendo Deus falado outrora, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, hoje nos tem falado pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro, rei, soberano sobre todas as coisas.
Hoje, nós não precisamos mais de sonhos. Nós não precisamos mais de sonhos como este hoje. Caso você tenha algum sonho intrigante, ou alguém diga que sonhou com você, tome cuidado. O coração é enganoso, o coração humano é enganoso. E nós vivemos num país muito dado ao misticismo, inclusive entre o nosso meio cristão evangélico. Tudo o que precisamos está na palavra de Deus. Na segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, a partir do 3º versículo até o 11, Pedro é bem claro quando diz: todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade nos foram doadas em Cristo Jesus. Todas as coisas. Nessa época eles não tinham a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação especial de Deus como nós temos hoje. Muito cuidado quando alguém disser que sonhou com você. Se você tiver algum sonho intrigante, você não deve se preocupar com eles. O nosso Deus nos guia e nos guarda em todo momento, em todas as coisas. Não há o que temer. Sobretudo se for algo vindo de misticismo, fruto de misticismo. Em tudo, José honrou a Deus. Ele nunca se esqueceu dele, mesmo passando por tantas humilhações e tribulações. Ele não murmurou nem culpou ao Senhor por absolutamente nada. Cristo agiu da mesma forma, pois José foi um tipo de Cristo, como nós vimos, e agiu de forma semelhante a ele para glorificar a Deus em tudo. E em cada momento, ele glorificou e apontou para Deus. A coisa mais constante na vida de José foi Deus. A coisa mais constante e certa em nossas vidas também é Deus. Não importava a situação, livre ou preso, na prisão ou no palácio, José adorava a Deus. E é o que nós devemos fazer também. A propósito, qual é a tua situação hoje? Como é que anda a tua vida pessoal? Tua vida familiar? Teus estudos? Teu trabalho? Como é que estão as coisas na tua vida? Estão perturbadas? Você tem sido humilhado, rejeitado? As pessoas estão te colocando de lado. Estão atentando talvez até contra a tua vida, talvez em certos aspectos. Você está se sentindo só, achando que ninguém está olhando para você, que todos se esqueceram, inclusive Deus. A palavra de Deus nos mostrou aqui hoje que Ele não se esquece daqueles que são seus. Não importa qual seja a situação de humilhação pela qual você esteja passando, o Senhor está presente. Ele não está alheio a ela. Talvez você precise de força e de poder que vem dele para continuar perseverando, porque todos nós precisamos disso. Não importa qual seja a situação, faça como José. Glorifique a Deus. Honre a Deus. Lembre-se que Ele tem um plano para a tua vida. Quando alguém chegar e disser: olha, Deus tem um plano para a tua vida, eu sei. Como é que você sabe? A Bíblia já me diz. Eu sei qual é o plano dele para mim. Eu posso não conhecer detalhes do que vai acontecer no futuro, infortúnios, tribulações que venham, coisas que venham. Eu posso não saber, porque eu não sei. E você também não sabe. Mas nós sabemos que o nosso endereço final é a glória de Deus. É estar com Ele eternamente. E ninguém tira isso de nós. Não importa o que aconteça conosco aqui nessa terra. A soberania de Deus é o fundamento para nossas ações. Diferente do que alguns possam pensar que, se Deus já escolheu, Deus já fez tudo, então eu vou ficar aqui na minha tranquilo esperando. Não. O fato de Deus ter determinado algo e que se apressa em fazê-lo, como foi no caso lá no Egito, deve nos mover à ação. José aconselhou a Faraó: olha, escolhe agora um homem sábio, com discernimento, para que faça provisões. O que foi que José disse em outras palavras? Haja, e haja depressa, porque Deus vai fazer, e não se demore em fazer. Não fique parado, sendo abanado por um eunuco, comendo uva, esperando. Não. Haja, Faraó. Haja.
Foi a instrução de José ao faraó. A instrução para mim e para você é a mesma. Talvez estejamos orando há anos por alguma coisa, por alguma provisão. Se o Senhor, porventura, não deu ainda, continue orando, sabendo que Ele vai agir no tempo certo, de acordo com a sua vontade. Mas continue agindo. Se for um emprego, vá atrás, deixe currículo. Procure se especializar como puder. E outras coisas. Deus é soberano. Mas nós também somos responsáveis pelos nossos atos. Ele nos deu tudo aquilo que precisamos para viver nessa terra. Tudo que conduz à vida e à piedade nos foi dado em Cristo. Se eu sei pela Bíblia quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele fará, eu não posso viver passivamente. Você também não pode viver passivamente. Isso é uma compreensão errada da Bíblia. Todos nós temos uma missão aqui. Todos nós também, assim como José, somos instrumentos do plano de Deus aqui para esse mundo. Não há coisa maior, não há coisa melhor. Não há desejo maior para o coração do que ser instrumentos nas mãos de Deus, do seu plano redentor para esse mundo. Anunciar às nações o Evangelho. Ser instrumento de edificação e de salvação para vidas que estão longe e que também estão perto. Não há maior desejo do que esse. Não haverá maior alegria e prazer do que esta. Saber que estamos nas mãos de Deus, sendo instrumentos dEle, para que Ele realize o seu grande plano para esse universo. Não há maior alegria, mas não há maior prazer do que este. José estava numa cultura orgulhosa, sofisticada, poderosa, extremamente idólatra. Uma cultura semelhante à nossa. Mas José era servo do único Deus. Ele não teve vergonha alguma de afirmar sua fé diante do soberano daquela nação. Nós devemos fazer o mesmo. O Brasil e o mundo continuam enfrentando crises e vão enfrentar sempre. Fomes e outras coisas. Políticos, sociólogos, educadores e pensadores, vários deles, ou muitos deles, ainda acham que a educação é a solução para o mundo. Mas o maior problema do mundo é de ordem espiritual. A única solução está em Jesus Cristo, no Evangelho da graça de Deus. A educação é importante, pode ser um instrumento, sim, mas para a salvação do homem, só o Evangelho da graça de Deus. Para o grande e maior problema do homem, Jesus Cristo é a única solução, não há outra. Quando ele esteve diante de Faraó, José apontou o tempo todo para Deus. Ele é a causa primeira e última de todas as coisas. José estava dizendo que Deus é o supremo governante deste mundo e faz tudo de acordo com a sua vontade. Não devemos nos intimidar com as pessoas, seja na vizinhança, seja escola, universidade, trabalho, o que quer que seja, tentando minimizar situações, tentando maquiar palavras para não ser talvez ofensivo, ou não ser grosseiro ou inconveniente. Nós temos que proclamar que Jesus Cristo é a única solução para o maior dilema da vida do homem. Não podemos nos calar diante de tão grande salvação que Deus nos deu em seu Filho Jesus Cristo. E que vem anunciando e realizando desde o começo. Eu e você estamos inseridos nesse grande plano de Deus. E eu pergunto para você, Deus realmente é a única coisa certa na tua vida? Independente do que tenha te acontecido, de qual seja a situação ou humilhação, você continua buscando a Deus, reconhecendo a Deus, colocando a tua vida, da tua família, do teu trabalho, emprego, estudo, o que quer que seja nas mãos dEle, sabendo que Ele está guiando tudo para a glória dEle, e que você está seguro nas mãos dEle. Viver nesse mundo não é uma tarefa fácil. Cristo nos falou que não seria fácil, mas Ele nos prometeu a sua presença, para estar conosco, nos consolando, nos fortalecendo, nos dando esperança. E todos os dias dizendo, eu estou aqui, porque Ele está. Como está agora, estará eternamente conosco. As aflições fazem parte da nossa vida, mas nós temos a promessa do Senhor Jesus. No mundo passados por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Em meio às humilhações e exaltações, nós vamos prosseguindo, sustentados e guiados por Ele.
Desde o primeiro livro da Bíblia, Deus prova sua soberania, fidelidade e amor. Tudo tem sido guiado por Ele, de acordo com o seu plano de redenção para o seu povo. Nós estamos seguros em suas mãos. Tudo culminará no grande dia da volta do Senhor Jesus. E aí então, as coisas velhas passarão e tudo se fará novo. Não mais lágrimas, não mais luto, não mais dor. Só a Ele agora a alegria, o prazer, vivendo em adoração diante dEle por toda a eternidade. Somente a Ele a glória, hoje e eternamente. Amém e amém.